nova sondagem do New York Times mostra que os 7 estados que vão decidir as presidenciais nos Estados Unidos mantêm empates técnicos com ligeiras vantagens dentro das margens de erro. Mas no voto único do 2º Distrito Congressional do Nebraska no Colégio Eleitoral, Kamala Harris segue à frente. Aqui a vice-presidente lidera com uma vantagem de 52% contra 43%. Ana Cavalieri é especialista em relações internacionais. Bem-vinda e mais uma vez obrigada por estar connosco. Muito hoje obrigada. Em estúdio. Como é que se explica esta vantagem no Nebraska? É porque é relativamente ao distrito de Omaha, que é um centro urbano. Normalmente os democratas têm vantagens mesmo em estados que são considerados republicanos e têm uma propensão para votar nos condados rurais no candidato mais conservador. Em grandes cidades, normalmente os democratas ganham, o que significa que, por exemplo, nas noites de eleição, os condados rurais contam muito mais rapidamente, porque há menos volume de votos, naturalmente. E às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas quando um candidato de repente ultrapassa ou consegue recuperar uma grande desvantagem porque começam os centros urbanos a contar e a publicar os votos. Neste caso, nós temos o Nebraska. Normalmente, todos os estados, relativamente ao colégio eleitoral, eles atribuem os seus votos num sistema que é winner takes all. Ou seja, se, por exemplo, no estado de Texas, o estado, na sua globalidade, vota em Donald Trump, que é a probabilidade, todos esses votos para o colégio eleitoral contam para Donald Trump, exceto no Nebraska e no Maine. E no Nebraska, quem vota ou quem ganha, todo o estado ganha 2, mas depois há um por distrito. E no caso do Nebraska, Omaha provavelmente vai votar Kamala Harris. É raro acontecer. Nos últimos ciclos eleitorais, normalmente quem ganha Nebraska também tem ganho Omaha, mesmo quando, por exemplo, um candidato republicano ganha. Mas aqui pode ser, numa corrida tão renhida, pode ser esse voto, num caso de empate relativamente aos estados, pode ser esse voto que pode fazer a diferença. Daí Donald Trump e os republicanos terem querido mudar à última hora as regras relativamente à atribuição dos votos no Nebraska. Já agora, o New York Times apoiou formalmente a candidatura de Kamala Harris à Casa Branca, considerando que estou a citar, a única escolha patriótica para presidente. É um dos jornais mais influentes dos Estados Unidos, claro. Terá impacto? Eu penso que não, no sentido em que o New York Times tem apoiado o candidato democrata desde 1956 com Eisenhower. Até aí é sempre o candidato democrata, até quando o Reagan ganhou 49 dos 50 estados e que era quase unânime a escolha de Reagan. Também aí o New York Times fez o seu apoio formal ao candidato democrata. Neste caso, nós sabemos até que a linha editorial é normalmente mais pró-democrata, não é surpresa. Isto é para não confundir com as sondagens que eles publicam. A sondagem do New York Times com a Siena College é considerada gold standard, ou seja, é a sondagem que, pela formação da amostra, pelo método em que eles fazem as questões, é considerada muito boa e tem favorecido Donald Trump relativamente, por exemplo, às outras publicações que também contratam com empresas de sondagens fazer esse tipo de estudos. E neste momento nós vemos que, por exemplo, o New York Times tem publicado sondagens que fazem com que, por exemplo, ou Donald Trump esteja um ponto acima a nível nacional, ou então em estados decisivos no Rust Belt, que é a cintura industrial, por exemplo, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, agora recentemente, tenho agora uma grande vantagem, para além, obviamente, dos estados do Sul, que são Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada, que estão a disputar. Mas pronto, isso não... Eu penso que também os leitores habituais do New York Times, que estão muito conectados com os centros urbanos de elite, também estavam à espera Já disso. decidiram também, não vai é? ser isso que vai fazer com que os indecisos, de repente, queiram votar Kamala. Kamala Harris visitou a fronteira sul, no Arizona, apresentou algumas propostas que pretende implementar, como por exemplo a proibição de asilo a migrantes que não façam o pedido legalmente em pontos de entrada, propõe também agravar as consequências criminais para pessoas que entrem ilegalmente, sejam deportadas e voltem a entrar. A questão da imigração é uma em que Harris demonstra mais fragilidades por ter sido, como sabemos, ter tido essa pasta na administração Biden. Está a tentar emendar a mão. Sim, porque, por exemplo, em estados como o Arizona, esse tópico é fundamental e também para o eleitorado
eleitorado em geral. Nós sabemos que Biden formalmente tinha dado a pasta de imigração a Kamala Harris e o eleitorado acha que ela não fez um bom desempenho. Ela teve uma má entrevista em 2021 com o Lester Holt da NBC, que foi considerada a entrevista pior que ela deu sobre imigração, em que ela dizia que tinha visitado a fronteira e ele disse, mas nunca fui à fronteira. Mas eu também nunca fui à Europa. Foi assim, um momento assim um bocado esquisito, porque ela nunca tinha visitado a fronteira, então ela faz esta visita, que eu não sei em termos de comunicação, não sei se é boa ideia, porque parece que põe em evidência e traz à memória aos eleitorados a falta de visita quando o problema estava grave. Relativamente à questão da imigração, que eu tenho a certeza que vai ser um dos tópicos mais discutidos, por exemplo, no debate amanhã. Sim, exatamente. É preciso, a posição de Kamala Harris é muito interessante. Ela diz, e acho que é verdade, em parte, que aquela famosa lei bipartidária que estava no Senado para tentar controlar a imigração foi morta à partida porque Donald Trump não queria perder esse tema como algo forte da campanha dele. Nomeadamente na contratação de mais funcionários. Exatamente. Isto porque, isto relembrando que Kamala Harris em 2019 e 2020 era contra o muro porque achava que era um projeto medieval e tirânico, era contra fazer com que fosse crime entrar ilegalmente. Houve uma mudança ideológica muito evidente relativamente a esse tema quanto a Kamala Harris. Mas é verdade, Trump sabe que essa lei bipartidária avançando não era positivo para ele, mas isso não é a história toda. Para Donald Trump era impossível politicamente aceitar algo que os eleitores que lhe dão o voto de confiança nesta matéria fossem completamente contra. Esta lei ia completamente contra os desejos e também aquilo que o próprio Trump estava a dizer que era necessário para controlar o problema relativamente a este tópico de imigração, porque não voltava aquela política de Remain in Mexico, que é a pessoa pede asilo, mas em vez de ser posto nos Estados Unidos até à espera de ir a julgamento ou de ser ouvido por um juiz, o Trump fazia com que eles ficassem no México, e também relativamente à construção do muro mais extenso. Há várias políticas que Donald Trump, se aceitasse essa lei, perderia o poder executivo, que se ele ganhar pode fazer só por poder executivo. Ou seja, Donald Trump, e bem, culpa os republicanos no Senado, esses 4 republicanos que tentaram fazer essa lei bipartidária, que também autorizava 5.000 pessoas a entrarem ilegalmente antes de fecharem a fronteira, o que institucionalizava o crossing ilegal. Para Donald Trump não fazia sentido estar a ceder poder executivo e ficar preso a uma lei, sabendo que o eleitorado ia pensar, então, mas não acha que o problema é mais grave e que esta lei é fraca? Por isso, isto vai ser muito discutido no debate, e é um dos talking points de Kamala Harris, que Trump ainda não teve talvez a eloquência para explicar o porquê, se calhar esse ponto não é tão eficaz para Kamala Harris. Vamos ainda ao caso de Mark Robinson, o nomeado republicano para a Carolina do Norte, que, para quem não se recorda, escreveu num site de pornografia que é um nazi negro. Parece que está prestes a sofrer a maior derrota em 40 anos naquele estado. O democrata Josh Stein tem, segundo as últimas sondagens, 53% contra 35% de Robinson, e esta diferença de 17 pontos percentuais é a mais significativa em todos os Estados. Havia uma frase muito interessante na CNN Internacional hoje que diz, afinal, os escândalos ainda têm consequências políticas. É verdade. Ainda provocam consequências políticas. É verdade, isto é uma desgraça. É que não podia ser pior para os republicanos, não só para Donald Trump. Quais são as consequências de alguém? Um boletim de voto nos Estados Unidos tem o top of the ticket, ou seja, é a parte principal mais no topo, que é a escolha do presidente. Mas depois tem inúmeras corridas locais e estaduais. Normalmente, quem leva a pessoa a votar é o presidente. A pessoa tem o entusiasmo de votar no presidente e depois, preenche o resto do voto. Mas isto pode ter umas consequências. Eu não acho que o eleitorado que esteja, nomeadamente conservador, que acha este comportamento inadmissível de Mark Robinson, o risco não é eles chegarem ao boletim de voto e, votarem no candidato democrata porque não querem Robinson e depois também votarem Kamala Harris, mesmo discordando com Kamala Harris ideologicamente. Isso não é o risco. O risco é o eleitorado republicano, com o nojo que tem desta situação, ficar em casa. E Donald Trump não. O Donald Trump, que é eleito pelos abstencionistas, o Donald Trump precisa dos chamados low propensity voters, que são os abstencionistas, irem votar quando muitas vezes nem votam nas intercalares, nem votam quando era Mitt Romney, por exemplo, em 2012.
ele precisa desses eleitores e há muitos desses que, pela vergonha e pela aversão àquilo que sabem de Mark Robinson, se calhar nem vão às urnas. E aí Trump pode ser muito prejudicado porque North Carolina é um estado importante. Terça-feira de madrugada, na hora de Lisboa, claro, os vices debatem pela primeira e última vez. Estes debates conseguem alterar alguma coisa? Nomeadamente a opinião dos indecisos, não é? Que é o que interessa aqui. Normalmente não, até porque os indecisos agora, neste momento eu não sei quem é que é indeciso ao fim disto tudo. Eu tenho a ideia que quem é indeciso são pessoas que acham o Donald Trump insuportável, chato, imoral, vulgar, ofensivo, e então têm esse repúdio ao nível da personalidade e também da moralidade dele, mas também acham que Kamala Harris não é a escolha que ideologicamente ou politicamente certa, e então se calhar podem estar indecisos a esse nível. Este debate, eu penso que J.D. Vance tem mais a ganhar do que Tim Walz, e vou explicar. Eu sei que isto é uma posição talvez impopular, porque a maior parte das pessoas em Portugal tem razões, odeia Trump e com razão a vários níveis, mas J.D. Vance é uma pessoa que neste momento as pessoas não gostam dele, principalmente as mulheres têm-se um pouco, não gostam de J.D. Vance, mas é também fruto de muita gente não o conhecer verdadeiramente. Ele não é muito conhecido ainda e ter sido objeto de uma cobertura mediática muito, muito negativa. E ele é uma pessoa que em debates, em entrevistas que têm sido combativas, ele tem surpreendido pela positiva, pela sofisticação intelectual dele. Por exemplo, isto é a minha opinião completamente subjetiva, até porque Tim Walz também é muito inteligente, mas em termos de oratória e em termos de sofisticação intelectual, eu penso que J.D. Vance é superior a Tim Walz a vários níveis. E também, e nomeadamente J.D. Vance com Vivek Ramaswamy, são provavelmente os dois republicanos que melhor sabem falar para um público e debater. Ele é muito perigoso. Perigoso no sentido que é bom debater, é no perigoso que é eficaz. Exatamente, é eficaz. Por isso, ele pode ter essa vantagem das pessoas terem tão baixas expectativas e não gostarem dele à partida por tudo o que ouviram. De repente vem alguém que supera as expectativas, e as expectativas num debate, nós sabemos que normalmente são tudo. Vão determinar a nossa opinião sobre isso. Mas pronto, também há o caso de, aliado a essa sofisticação, é a maneira como ele sabe, ao contrário de Trump, que não tem limites retóricos evidentes, ele consegue ir ao pormenor da política e tentar se calhar convencer pessoas porque é que o ticket republicano poderá ser melhor. E também tem a vantagem de Tim Walz não ter feito muitas entrevistas, e as entrevistas que têm sido feitas têm sido com jornalistas simpáticos, por isso ele nunca teve necessidade de combater em pleno debate. Mas o ponto bom a favor de Tim Walz é a personalidade dele. Ele é uma pessoa muito simples, descontraída, relaxada a falar. As pessoas olham para ele e acham que ele é tipo o estereótipo de um eleitor republicano dos subúrbios de Minnesota, e de repente não, afinal é um democrata, mas toda a gente acha que ele faz lembrar o pai dos nossos amigos, ou então se nós somos pessoas de 60 e tal anos, faz lembrar os amigos com quem nós temos uma cerveja. Tem essa proximidade de trato que pode ser que continue a encatar alguns decisivos. Vamos ver. Ana Cavalieri, muito obrigada por ter estado connosco nesta América Dividida. No fecho, o Nelson Ferreira destaca os insultos de Trump que estão a criar desconforto entre alguns republicanos. Um trabalho com a sonoplastia de Mariana Sousa Aguiar. As ações de campanha republicanas do último fim de semana ficaram marcadas pelos insultos de Donald Trump a Kamala Harris e Joe Biden. O endurecimento do discurso esteve patente quer nos comícios de sábado no Wisconsin, quer no domingo na Pensilvânia, o que já levou a críticas dentro do próprio Partido Republicano. Trump disse que Kamala está mentalmente incapaz e que até acha que ela já nasceu assim, que é uma pessoa estúpida, fraca, preguiçosa e dumb as a rock, que poderíamos traduzir para burra como uma porta, e que deveria ser despedida do cargo de vice-presidente e acusada criminalmente. Quanto ao atual presidente, foi novamente apelidado nestes discursos de Trump de Crooked Joe Biden, uma expressão já usada em muitas ocasiões e que podemos traduzir por o desonesto Joe Biden, isto se quisermos optar pela menos insultuosa das traduções possíveis. She's So Mean, Matchbox 20, 2012, Estados Unidos da América. I know a girl, she gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind.
'cause she's an uptown, get her